quebrada assim, né, para a gente já ir acostumando. Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Consegue perceber o privilégio de estarmos aqui essa noite mais uma vez? Para podermos glorificar o nosso Deus, ouvir a Tua palavra, se alegrar com Ele, se alegrar com o irmão. Né? Somos desafiados a ouvir a Sua palavra e trazê-las à nossa vida como prática de vida. Né? E nessa noite o Senhor nos dá a oportunidade, mais uma vez, de fazer isso. Também é uma grande responsabilidade. Mas nós não temos medo de responsabilidades, né, igreja? Amém? Sim ou não? Temos nada, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir a palavra na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículos 14 a 16. Amém? Podemos ler? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos, Deus, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é santo, é justo, és o nosso Deus de amor e graça. Pai, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui essa noite, Pai, poder compartilhar da tua palavra. Sabemos, Deus, que o Senhor se faz presente aqui, que o teu Espírito Santo é quem aplica essa palavra, a verdade do Senhor aos nossos corações. Pai querido, não nos deixe perder, Senhor, não nos deixe nos dispersar. Leva cativa a nossa mente em Ti, Jesus. Que a Sua palavra encontre lugar nos nossos corações, Deus. Que saiamos daqui desafiados a viver a Sua verdade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Deus. Ministra em nós a Tua voz, Deus, a Tua direção nessa noite, para a glória do Teu nome. Nós oramos, Deus, te agradecendo no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, só para a nível assim, de contextualizar, né? A Epístola aos Hebreus foi dirigida a cristãos que enfrentavam perseguições, estavam com dúvidas sobre a sua fé e cogitavam, inclusive, a possibilidade de voltar aí, retornar ao judaísmo. O autor também, ele encoraja a permanecer firmes na fé, para que esses cristãos continuem caminhando na fé no qual eles foram salvos. E demonstrando que, para eles, que Jesus ele é superior a tudo e a todos que vieram antes dele, incluindo os sacerdotes do Antigo Testamento. Inclusive tudo. Hebreus começa dizendo, né, sobre a superioridade, a supremacia de Cristo. Acima de anjos, acima de sacerdotes, Moisés, Josué, Arão, sacerdote levítico, Jesus acima de tudo. Então, não sabemos quem foi o autor dessa carta, mas sabemos que ela é valiosa. Sabemos a importância dela para nós hoje também. Né, os cristãos de hoje, precisamos estar atentos a esses ensinos e trazer para a nossa vida. E essa carta também, ela destaca uma coisa muito importante, que é a transição do Antigo Testamento para o Novo, ou seja, a Antiga Aliança para a Nova Aliança. Né? É algo que ele traz nos ensinando que o que nós conhecemos por meio de Israel, um povo que não tinha nada de especial, queridos. Deus disse que não era porque eles eram numerosos que Ele estava chamando, era porque Ele os amava. E o escolheu para quê? Para que eles o fizesse conhecido entre todas as nações. Né? E Ele cumpria ali a promessa que Ele havia feito aos patriarcas, né? Aos seus antepassados. Então, queridos, Deus não muda. Deus continua sendo o mesmo.
Hebreus vai dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor continua confiando, acreditando, nos exortando, nos admoestando, né? Nos corrigindo, para que a gente continue caminhando. Ele traz a cada dia o ensino de quem nós éramos, quem nós somos hoje, né? E quem seremos amanhã, de onde que nós viemos, para onde nós estamos indo. Né? O Senhor nos chamou. E como é importante eu saber essa verdade em minha vida. Né? A antiga lei, queridos, a lei que Deus deu a Moisés, escrita em pedras, o homem não conseguiu cumprir. A Bíblia diz que nenhum de nós conseguiríamos. Então, Deus, efetivamente, Ele promete, né? Ele faz uma promessa, que por causa da incapacidade que o homem tem de obedecer, Ele, então, derrama graça. Deus, com seu infinito amor, com a sua bondade, Ele estabelece uma nova aliança. Ele fala não apenas para Israel, mas agora para todos os povos em toda a terra. E Ele declara isso lá em Hebreus 8:10, vai falar da promessa de Jeremias 31, do 31 ao 34, quando ele diz assim: porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Então, queridos, promessa que se cumpriu na vinda de Cristo. Então, aquilo que era sombra, o sacrifício que era feito, o derramamento de sangue, tudo aquilo, né, em prol da salvação. Agora Deus fala, não depende nada de vocês. É tudo eu. Eu farei a nova aliança. Eu colocarei no coração de vocês. Eu imprimirei a lei. Né? E Ele nos dá, por meio disso, o teu Espírito. E, queridos, para que essa aliança fosse efetiva de fato, a lei, ela exigia algo importante, né? Que era o sacrifício, que era o derramamento de sangue. Então, Deus envia Jesus, o seu Filho amado, né? Que em Hebreus 9:22 vai dizer, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Então, a nova aliança passa a ser a solução para a fragilidade humana. Né? E, para isso, Jesus, o sumo sacerdote, o sacrifício perfeito, só por causa dele, que hoje eu e você estamos aqui. Por causa dele, nós temos essa lei escrita no nosso coração. Amém, queridos? Você tem? Você crê nessas verdades aqui? Glória a Deus. Por que nós precisamos, queridos, acreditar nessa verdade? Porque nós não participamos de sacrifício. Nós conhecemos pelo que a palavra de Deus nos ensina. Mas nós nunca levamos. Você já levou algum animal para o sacerdote espiar o sangue e ter seu pecado perdoado? A gente tem uma vaga ideia quando a gente lê aqui, mas nós não sabemos o que é isso, né? Então, como é importante a gente lembrar nessa noite que Deus, no seu infinito amor e graça, proporciona a minha vida e a sua oportunidade de estarmos aqui, salvos da sua ira, do inferno, livres em Cristo Jesus, caminhar nessa verdade, viver essa verdade, né? Crendo na promessa que um dia o quê? Ele glória a Deus. Um dia Ele voltará. Então, amados, nós temos uma tendência de esquecer rápido dessas verdades. Vivemos num mundo bem, né? A gente sabe que vai piorar, vai piorar. Os cristãos aqui, queridos, eles estavam, e agora? Jesus Cristo é o sacrifício único, não precisa mais, Ele é o sumo sacerdote, tá bom, e agora? Mas e a lei? E o que eu tenho que fazer? E o perdão dos pecados? E eu volto. Nós não temos essa lei. Mas quantas coisas quer mexer na nossa fé? Quantas coisas nos abalam? Quantas coisas nos deixam fraquejar na verdade que a palavra de Deus nos ensina? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa fé o Senhor coloca em nós para a salvação, para o crescimento e o desenvolvimento com Ele. Não é isso? A fé o Senhor nos dá e Ele diz que ela é aumentada quando nós ouvimos a sua palavra. Então, queridos, estar aqui nessa noite, ouvindo essa palavra,
que fala sobre o versículo 14 ali, ele diz que, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. O autor de Hebreus, então, apresenta Jesus como nosso grande sumo sacerdote. Tá, mas por quê? Ele vem esclarecendo para nós aquilo que era sombra, agora é real. Você acreditou nessa verdade, querido? Então, independente de que você venha viver ou passar nessa vida, continue caminhando com o Senhor Jesus. Os falsos ensinos sempre existiram e sempre vão existir. Hoje, então, você tem a rodo um monte, num cliquezinho você tem um monte de ensino falso, errado, pecaminoso, né, duvidoso. Então, a palavra de Deus, cada dia que passa, ela nos chama a gente a ficar atenta às verdades da sua palavra. Não só de ler, não só de ouvir falar, mas principalmente de praticar. Porque no Antigo Testamento, o sacerdote, ele era descendente de Arão, olha só, da tribo de Levi, servia no templo realizando sacrifícios, oferecendo lá os sacrifícios, incenso, ensinando a lei de Deus ao povo, né? E eles trabalhavam em vários turnos, porque o templo não parava. Inclusive, um desses sacerdotes, Zacarias, pai de João Batista. Só, queridos, o que acontece? Sua função principal ali era o quê? Era reconciliar, era, no caso, estabelecer a comunhão entre o homem e Deus. Como que ele fazia isso? Ele oferecia sacrifícios para expiar o pecado. Por quê, queridos? Porque a Bíblia diz que o pecado faz o quê? Separação entre Deus e o homem. É assim até hoje? O pecado me separa de Deus? O próprio sacerdócio, queridos, ele foi instituído pelo próprio Deus. Foi Deus quem determinou como que deveria ser. O que ele deveria fazer. Como ele deveria fazer. E aí, Hebreus vem explicando para a gente, olha, tudo sombra, tudo aquilo que Deus instituiu. Nós temos agora um sumo sacerdote, grande, e agora nosso. Porque o sistema sacerdotal do Antigo Testamento, ele era temporário. Por quê, queridos? Porque ele era imperfeito. Se oferecia sacrifício e precisava oferecer de novo, e de novo, e de novo. Pequei, então vamos lá oferecer o sacrifício de novo. O sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no templo e ele oferecia sacrifício para perdão do pecado de todo o povo. Mas ele precisava oferecer sacrifício para que ele também fosse perdoado, porque se ele entrasse lá em pecado, ele estava fulminado. Tanto que ele entrava com uma cordinha amarrada na cintura, para que os outros pudessem puxá-lo. Né? Então, olha só o que Jesus faz. Jesus, a Bíblia, então, ensina, e o autor nos ensina que Jesus é esse sumo sacerdote. Ele é perfeito, ele é o maior, ele é o mais alto, ele é o supremo. Né? Ele é aquele que é o próprio sacrifício. Ele é aquele que está diante de Deus, intercedendo por nós. Então, às vezes você fala, tá, hoje eu não tenho templo, eu não faço sacrifício, eu não preciso de fazer nada disso. Mas e quando as pessoas começam, então, a abandonar a verdadeira fé para tentar se dar bem em barganha, em troca, sobre amuletos que são pregados e dizendo que você pode determinar a sua bênção ali que Deus vai te dar? Quando você segue ensinamentos falsos que te desviam da verdade e te tiram o foco de quem é Jesus. E quando você tenta fazer alguma coisa para ser abençoado, alguma coisa mais Jesus. É a mesma coisa, queridos. Porque a Bíblia diz que Cristo é suficiente, então Ele é suficiente. Eu não tenho que me encher de mais nada. Eu me encho do Espírito Santo de Deus por meio da sua palavra. Né? E entendendo essa verdade, eu respondo a pergunta, então, por que Jesus é o maior sumo sacerdote? Por quê? Porque o seu sacrifício foi único e definitivo. Ele é o sacrifício, não mais sangue de bois, né? Não mais ovelhas. Agora, o próprio Cristo
é o sacrifício perfeito. E a segunda coisa é, ele entrou no Santo dos Santos, na presença de Deus, e ele fala a Deus a favor de nós. Não é isso? O que o sacerdote antes fazia limitadamente. Né? Ele não podia, ele só podia entrar lá uma vez por ano. Ele oferecia o sacrifício, mas Jesus está diante de Deus, à direita dele. Ele oferece, ele intercede, ele se oferece por nós em todo o tempo, de acordo com cada necessidade. O Senhor conhece a cada um de nós e nos chama pelo nome. E Jesus nos representa diante desse Deus dessa forma maravilhosa, queridos. E esse sumo sacerdote também, ele é o único mediador. Não existe falar assim, olha, pede à mãe que o filho atende. Somente Jesus é o mediador, somente Ele diante de Deus, somente Ele diz para o Pai, olha, Pai querido, a Dilma, ela crê em mim, ela tem as necessidades dela diante do Senhor, o Senhor a ama por minha causa, porque ela me amou, porque eu a amei, ela está perdoada. Você consegue ver isso, querido? Você consegue entender a grandeza dessa verdade? De saber que por meio de Jesus Cristo você tem livre acesso. Você não precisa mais de intermediário. Você não precisa de promessa. Talvez alguns aqui vieram da religião católica e tiveram ali os seus pais fazendo promessa. Eu, por exemplo, minha mãe não era católica de frequentar assiduamente, mas sempre foi uma mulher de fé. Quando tinha alguma demanda difícil, aí ela fazia uma promessa lá. Por que vocês acham que o meu nome é Dilma Aparecida? Lembra alguma coisa aí? Né? Por quê, queridos? Porque naquela fé, uma fé que ainda não tinha sido a fé da salvação, da verdadeira graça de Deus ao conhecer Jesus. Né? Mas ela tinha aquela fé de achar que, por meio de Aparecida, eu poderia receber a bênção, né? Que ela poderia interceder por mim. A alegria dela, o dia que ela descobriu que isso não era verdade. Vocês não têm noção. Ela disse para o pastor assim, então, eu estou entregando aqui, junto com você em oração, a vida da minha filha. E as palavras que eu coloquei dizendo, entregando para a Aparecida cuidar dela. Então, eu tiro tudo isso que eu não conhecia. E eu creio que ela é do Senhor Jesus. Amados, como isso fez diferença na vida da minha mãe. Como isso precisa fazer diferença em nossa vida. Porque lutas e adversidades, amados, todos nós vamos viver. Nenhum de nós aqui vai passar batido. Mas como é importante você saber viver a verdadeira fé que a palavra de Deus nos ensina. Como é fácil a gente enganar a nós mesmos. Como é fácil a gente ser enganado nesse mundo tão perdido que estamos vivendo. Então, saber que Jesus Cristo, Ele é o único definitivo sacrifício. Saber que Ele está diante de Deus e que intercede por nós. Saber que Ele é o único mediador. E que Ele nos deu esse acesso a Deus por meio da sua morte e ressurreição, porque o véu foi rasgado. Isso faz diferença em nossa vida, queridos, no dia a dia. Né? Nas menores coisas que a gente vive, nas aflições maiores que a gente possa viver. Tudo isso precisa fazer diferença em nossa vida. Por quê? Porque na hora da aflição a gente quer soluções rápidas e alcançáveis nas pessoas. E a gente deixa de aplicar aquilo que a Bíblia diz que a gente deve fazer primeiro, que é buscar a solução no Senhor. Buscar a resposta no Senhor. Mas a gente quer a resposta do profeta tal, do pastor tal, do missionário tal. E a Bíblia diz assim, oi, você tem livre acesso ao Pai. Jesus Cristo está ali intercedendo por você. Coloca as suas dificuldades diante dEle. Por quê? Porque Ele te assiste nessa verdade. Paulo diz isso em Romanos, no capítulo 8, 34, quando ele diz assim, Jesus morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Então, é fácil, às vezes parece que a gente está repetindo a mesma coisa, mas a gente sabe como é fácil a pessoa querer colocar Jesus e mais alguma coisa, e ainda dizer que ela é uma pessoa de fé.
Mas a fé dela está focada mais na outra coisa, na outra pessoa, no outro rito que ela vai fazer, do que na essência de quem Jesus Cristo é e do que Ele fez por nossas vidas. Porque ao lembrar isso, queridos, faz toda a diferença. Viver essa verdade faz diferença na minha vida, na sua vida, no dia a dia, no seu trabalho, na escola, na relação que você tem com a sua família e com qualquer pessoa. E por que isso? O versículo 15 diz assim, olha, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, a primeira coisa que a gente entende aqui é que Jesus Cristo, Ele o quê? Compreende, Ele entende. Não importa, você vai falar, mas você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o que é viver isso, você não sabe o que é passar isso, eu não sei mesmo não. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo sabe cada detalhe da sua vida, cada momento que você vive, Ele sabe. Porque, embora sendo Deus, Ele assumiu a natureza humana. E o que Ele suportou, segundo a palavra de Deus? Dores, tentações e limitações. Então, não adianta, você pode falar comigo, olha, você não sabe o que é viver isso. E eu vou dizer para você, não sei mesmo. Porque a empatia, queridos, não é eu me colocar no lugar do outro, mas é eu entender que a dor do outro é importante para ele. E de que maneira eu posso ajudá-lo nessa dor? De que maneira eu posso caminhar com ele nesse momento difícil? Mas eu posso, quanto cristã, experimentando essa verdade, lembrá-lo que Cristo sabe exatamente o que ele está passando. Cristo sabe exatamente o que você está passando. Quais os pensamentos você tem agora? Quais as intenções do seu coração? A palavra fraquezas aqui, ela se refere às limitações humanas mesmo. Se você olhar, ler o Evangelho, você vai ver que ele nos ensina sobre Jesus que chora, um Jesus que cansa, um Jesus que tem fome, que tem sede, um Jesus que fica triste, um Jesus que é tentado, um Jesus que é humilhado. Então, queridos, qual é o nosso argumento? Jesus, ao se tornar homem, Ele passou por tudo que você possa imaginar que um dia você venha passar. Você precisa lembrar que Jesus Cristo sabe exatamente o significado que você vive. Você não pode se esquecer disso. Não interessa o que seja. A única diferença, queridos, é que Ele nunca pecou. E aí, quem nunca pecou, Ele entende exatamente a nossa luta contra o pecado. E por causa disso, Ele tem o poder de quê? De nos ajudar a vencer também os pecados. De nos ajudar a ter uma vida santa, uma vida que glorifica a Deus, uma vida que cumpre o propósito de Deus na nossa vida, porque nós somos chamados para o louvor da glória de Deus. Quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, a nossa vida ela tem um objetivo. Cristo precisa ser visto em minha vida. Quando eu corrijo meu filho, quando estou trabalhando, quando estou estudando, quando estou enfrentando dificuldades, quando estou em aflições. Por quê? Porque eu tenho onde recorrer, eu tenho com quem falar, eu tenho respostas daquele que conhece as minhas dores. E isso faz toda a diferença na nossa vida, queridos. Saber a quem recorrer. Né? E por quê? Ele diz que Ele se compadece de nós. E a palavra compadecer aqui, o significado dela quer dizer assim, olha, sentir junto. Ou seja, Jesus sente a nossa dor e sofrimento. Ele olha com misericórdia. Ele olha com amor. Ele está pronto a perdoar e ajudar. Faz diferença ou não? Em Hebreus 2,18, ele fala assim, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Mas aí você diz para mim, o que é tentação nos dias de hoje? Nos dias atuais, que tipo de tentações nós vivemos? Posso dizer algumas aqui, as mais sutis talvez. Entre elas, tentação moral e sexual. Sim ou não? Assim, aos montes. Um clique ali na rede social. Seu acesso é pavoroso. Né? Você é convidado o tempo todo a experimentar, a conhecer, a simplesmente
desprezar o princípio que é certo, a relativizar a verdade. Afinal de contas, pode. Para um casamento ficar mais saudável, pode ter mais pessoas nesse casamento. Você fala, como assim? Mas isso pode dentro de uma igreja? Vai depender de você, querido. Vai depender de você. Se você luta junto diante de Deus, sabendo que Cristo pode te ajudar e você fugir dessas tentações. Não pensa que é só no mundo, porque o mundo jaz o maligno. Então, a palavra de Deus diz para nós aqui, as tentações estão aí. Elas nos rondam. A forma de ser tentado são várias. E na atualidade, hoje, a sexualidade é algo que tem destruído famílias. Tá? Casais que já estão aí casados há tanto tempo, mas que, de repente, quer conhecer alguém, quer ser feliz e quer animar o casamento. Isso pode caber no mundo onde o sistema jaz o maligno. Mas se ele é cogitado isso no coração daquele que diz que conhece a Cristo, então você está sendo tentado, existe uma fraqueza e você precisa o quê? Buscar socorro. É uma tentação. Nós vivemos no mundo, mas não participamos dele. Nós não somos dele, mas somos sujeitos a tudo, as tentações que tem aí. Tem outra coisa também, orgulho e vaidade. Você consegue identificar isso na vida das pessoas hoje em dia? As comparações. A rede social, então, chama para uma vida perfeita, agradável, tudo lindo, tudo no lugar, o corpo perfeito, o cabelão lindo, o cenário lá atrás, tudo orgulhoso, vaidoso. Para quê? Para ficar, a pompa, a vaidade. Esquece que você nasceu para o louvor da glória de Deus. E sem falar o estrago que isso faz, porque começa a comparar a sua vida real com aquela virtual que você nem conhece. Mas que você se sente ali atraído por ela e viver aquilo e acredita. Queridos, não se ilude, tem pessoas que acreditam de verdade que o que ela vê ali é verdadeiro e que ela pode viver aquilo também. Os sonhos de ser feliz. Outra coisa, mentira e desonestidade. Mentira. Essa semana eu compartilhei um post onde o pastor dizia assim, olha, mentira não é pecado da carne. Por quê? Porque ele diz assim, a mentira, a Bíblia diz que ela vem do diabo, que é o pai da mentira. Quando você mente, você não está dando vazão à sua carne, mas você está se associando àquele que é pai da mentira. Então, cristão, queridos, crente, Jesus, ele não tem conchavo com mentira. Ele não arruma jeito, ele não dá volta, ele não engana. Ele vive na verdade. Não existe uma mentirinha boa, uma mentirinha santa, uma mentirinha pequenininha. Mentira é mentira. E tem pessoas que vivem, ela não tem um momento de mentira, mas ela vive na mentira acreditando que é verdade. Tamanha o engano, que ela vai vivendo, a espiritualidade vai ficando cega cada vez mais. E a Bíblia diz que a gente não deve dar lugar a quem? Ao diabo. Porque ele ronda e ele procura, e ele encontra espaço. E ele vai te seduzindo aí com os dardos inflamados, tranquilos, como se nada pudesse atingir você, até que você é atingido. Outra tentação aí é a ansiedade. Ansiedade, sofrimento pelo futuro que nós não temos. Você pode dizer que tem o seu amanhã em suas mãos? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Fazemos planos, colocamos diante de Deus, cremos, e a última palavra vem de quem, queridos? A última palavra vem do Senhor. Planejar é necessário, organizar a sua vida, sonhar aí com estudo, procurar um trabalho, tudo bem. Mas a partir do momento que isso tira de você a paz que excede o entendimento, e você passa a viver em função disso, a ponto de adoecer o teu corpo, então você está sendo tentado em algo. Então você precisa rever isso aí, você precisa trabalhar tanto a sua emoção quanto a sua espiritualidade em relação a essa ansiedade. Ter momentos de ansiedade, todos nós temos. O que nós não podemos é o quê? Viver
ansiosos por coisa alguma. Então, Jesus conhece essas tentações hoje? Sim ou não? Pronto. O que eu faço com elas então? A Bíblia diz que Ele compreende o que eu passo. E Ele tem compaixão de mim nas minhas dificuldades. Eu não posso julgar a dificuldade do outro. Aquilo que talvez para mim não seja dificuldade, para o meu irmão é uma dificuldade maior. Nós não temos que apontar nem que julgar, mas nós podemos, junto com Ele, buscar diante de Deus aquilo que Deus diz que nos dá, por meio de Cristo Jesus. Né, o fortalecimento nessas tentações. Porque essas tentações só vão deixar de existir, queridos, quando Cristo voltar. Né? E aí o versículo 16 nos diz que Ele faz um chamado para nós, um convite. Ele diz assim, olha, assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Convite, queridos, a nos aproximar. Ele está falando com eles, olha, por que vocês estão deixando a sua fé? Para que vocês vão voltar para os ritos? Não precisa, é continuar seguindo, caminhando, crendo no que Cristo fez. Ele é o sacrifício definitivo, Ele está diante de Deus. Tudo que você passar e enfrentar aqui tem jeito, porque Ele está com você. Não volte atrás, não. Continue caminhando. Eu não estou entendendo, está doendo, está difícil. Né? Tem enfermidade, tem luta aqui, financeiramente está difícil. E daí? Continue crendo, colocando diante dEle, aproximando-se dEle e colocando diante dEle tudo o que você está vivendo e que Ele já conhece há muito tempo. Só que Ele espera de mim e de você colocar isso diante dEle para que você perceba a sua grandiosidade, para que você entenda o quanto Ele te ama e quanta provisão tem na sua vida, independente de você ver ou não. Às vezes você está numa determinada situação, passando por ela, e quando o seu socorro é no Senhor, quando você busca isso aqui, quando você se aproxima desse trono, quando você vai para a oração, você vai para a adoração, você coloca lá, lembrando, queridos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Na carta de Hebreus, mesmo no capítulo 10, ele diz assim, que o justo vive pela fé, e a alma que volta atrás, o Senhor não se agrada dela. Entende isso? Nós não temos como retroceder. Como é que nós caminhamos nesse mundo doido, que a cada dia está mais difícil, a palavra está se cumprindo, o amor está esfriando, a maldade está aumentando, o caos está estabelecido, o governo está corrompido. Como é que você vive tudo isso, querido, se você tirar os olhos do autor e o consumador da sua fé? Você vai buscar ajuda no governo, no empresário, naqueles que você acredita que pode mover e fazer alguma coisa. Mas nada, nem ninguém pode fazer nada se Deus assim não permitir. Se Deus não mover. A nós cabe fazer isso aqui, se aproximar desse trono, buscar a Deus, crendo que Ele está atento, crendo que Ele vai trazer a resposta. Não é a resposta do jeito que eu sonho colorido, não, tá? É a resposta segundo Ele vê diante da minha necessidade. O que nós recebemos lá, queridos? Quando nós vamos para esse trono buscando a Deus, em oração, em adoração, com fé, crendo na palavra, sabendo que Jesus Cristo é o único Senhor. Eu não preciso de 7 semanas, eu não preciso de água, eu não preciso de sal, eu não preciso de manto. Eu creio que é Jesus Cristo e que Ele está me ouvindo, que Ele está à direita de Deus, Pai. O que acontece? O que eu recebo quando eu vivo essa verdade? Ele diz que eu recebo misericórdia. E o que é misericórdia, querido? Receber o castigo, né? Pelo qual, olha, eu mereço, mas Ele não faz. O que Ele faz? Ele perdoa. Jesus ainda ensina mais. Ele fala que a gente deve ser misericordioso como Ele é. Ele nos perdoa e nós devemos perdoar também.
Então, ao se aproximar de Deus, ao buscar estar diante desse trono da graça, que nada mais é que a presença de Deus, você recebe misericórdia. Aquilo que você deveria receber por ser miserável e pecador, você não recebe. Mas você recebe perdão. Você recebe renovo. E ele diz, então, que nós encontramos ali graça, favor imerecido. Presente gratuito de Deus. Por quê, queridos? Porque eu obedeci perfeitamente? Porque eu segui os ritos certinho? Porque eu estava aqui em todos os cultos? Porque eu orei? Porque eu jejuei? Porque eu li 200 vezes a Bíblia? Nada disso. Porque Ele é bom. Ele nos amou. Ele nos salvou. Ele nos resgatou. Ele nos limpou. E por causa dessa verdade, é que eu vou ler 200 vezes. É que eu vou jejuar quantas vezes for necessário. É que eu vou estar em todos os cultos. É que eu vou caminhar com os meus irmãos. É que eu vou estender a mão àquele que precisa. Porque agora não é porque eu faço qualquer coisa. É porque Ele faz. E porque eu creio na sua verdade e essa graça está em mim, é que eu vivo essa verdade. Amém, amados? Quando eu parto para esse trono da graça, vindo dessa grandeza, eu recebo misericórdia. E eu recebo graça. Graça é a força de que eu preciso para enfrentar as minhas adversidades. Eu ajoelho e oro, falo, Deus, eu não sei como é que vai acontecer. Eu não vejo, eu estou aqui, preocupada. A minha mente não alcança, eu preciso de uma resposta, eu não vejo. Eu me rendo diante de Deus, queridos, com verdade, com o coração sincero, dizendo para Deus aquilo que Ele já sabe, mas mostrando para mim a minha fragilidade e a minha dependência do Senhor. Senhor, eu não sei o final dessa história. Eu preciso caminhar, eu não tenho uma resposta clara. O que eu faço? Eu continuo caminhando e colocando diante desse trono de graça a minha necessidade. Por quê, queridos? Porque Ele diz que nós vamos ser ajudados no momento da nossa necessidade. Alguém aqui tem necessidade? Eu posso dizer que todos nós temos necessidades. Então, como é que nós resolvemos a questão das nossas necessidades? Como? Como que nós vamos decidindo a nossa vida, as demandas que nós temos, porque nós temos que decidir todos os dias. Decidir em relação a filhos, em relação a marido, a esposa, a trabalho, a estudo. E a gente quer assim, olha, eu quero saber a vontade de Deus, então vem resposta do jeitinho que eu quero. E aí a resposta não vem. Aí você fica assim, bom, eu vou julgar aqui. Se for assim, vamos jogar aqui o dardo para ver qual resposta vai vir. Mas sabe como que essa resposta vem, queridos? É quando você se aproxima desse trono. É quando você rasga o teu coração lá, confiando nessa verdade. Ele está dizendo aqui que você aproxima do trono da graça com confiança, a fim de receber misericórdia. Epa, eu não vou para Deus e só falo, Senhor, olha a minha luta. Senhor, olha o que eu estou vivendo. Eu estou indo diante do trono falando, Deus, o Senhor está vendo isso aqui? Eu não sei lidar com essa situação, eu preciso decidir ela, eu preciso resolver, eu tenho que falar com fulano, mas tem isso, tem aquilo, mas aqui o Senhor conhece o coração do outro. Como é que eu faço aqui? Eu sigo, eu fecho o negócio, eu desisto, eu paro, me dá uma direção aqui. Aí a Bíblia diz que a paz do Senhor aqui, olha, essa misericórdia, esse perdão, essa paz que excede o entendimento, ela calma o seu coração. Até que você consegue, olha só, nós queremos uma resposta sobrenatural, não é? Deus fala, não, vai por esse, vai por aquele. E aí o que ele faz? Ele te dá discernimento para ouvir a voz, de uma forma mansa, cuidadosa. E você vai entendendo. Por você já teria decidido, não, eu vou nesse caminho. Mas como você resolveu aplicar essa verdade na sua vida, você trouxe para o Senhor, diante do trono, essa necessidade que Ele já sabia. Então, Ele traz resposta. E aí, se você está sensível aqui, entendendo essa verdade, aplicando ela na sua vida, você vai falar assim, Deus, eu que pensei que era desse jeito que eu resolvi que ia dar certo. E o Senhor vai para outro caminho. Glórias ao Senhor que eu confiei em Ti e continuei caminhando, perseverando, crendo, confiando.
Mas é porque eu sou a que cumpre tudo bonitinho. Não, mas eu sou aquela que entendo essa graça e vivo na dependência do Senhor. Me humilhando, me quebrantando, dependendo. Senhor, conserte o meu casamento, Ele precisa. Senhor, trabalha o coração do meu marido, ele não viu ainda. Senhor, olha para os meus filhos. Pai querido, eu preciso de um trabalho que melhore a condição. Senhor, olha a necessidade. Você passa a ter vida prática diante desse trono da graça, querido. É o Senhor que vai trazer a resposta. O que você está fazendo? Crendo no sumo sacerdote que está diante de Deus, intercedendo por você. Entende isso? E faz toda a diferença você entender isso. Muda o rumo da sua vida, independente do que você está vivendo. Talvez uma perda que você teve. Talvez a notícia aí, receber uma sentença de morte. Não é isso? Quando você pega um resultado de um exame, que você... Como que é isso? Os que creem no Senhor Jesus, vai para o trono. Senhor, olha esse resultado desse exame aqui. Não tem impossível para o Senhor, não. Se o Senhor quiser me curar, se for por meio da medicina, o Senhor vai levantar o médico, a medicação, as pessoas. E eu vou acreditar. Mas se o Senhor disser não, eu sei que eu vou partir daqui, porque a minha vida não está aqui. É só um tempo, é uma separação. Preparo o meu coração para o dia em que eu vou deixar isso aqui. Você crê nisso? Ou eu vou orar sobre eu vou morrer? Como assim? Alguém quer? Nascemos para morrer? Como lidar com isso, querido? Se não for pela graça que você alcança diante do trono de Deus. Essa graça é uma força sobrenatural que o Senhor nos dá a cada dia para vivermos. Não conseguimos isso na força do nosso braço, nem com o intelecto, nem o tanto que a gente estuda, nem o quanto de faculdade você tem. Você só consegue essa força quando você vai para esse trono. Quando você coloca diante dele lá as suas necessidades. Quando você grita ao Senhor e diz, eu não tenho resposta nem solução para isso. Mas o Senhor tem. E eu quero a solução que vem do Senhor e não a minha. Porque a minha é imperfeita. A minha muitas vezes vai me fazer mais problemas ainda. Amém, queridos? Eu estou falando isso para detalhes da nossa vida. Aqui ele está falando para um povo que está confuso, perdido, com a fé baqueada, querendo voltar, volta para o judaísmo, vive aos ritos da lei. Será que Jesus é Jesus mesmo? Será que pode ser fácil? Nós não precisamos desse conflito, queridos. Está aqui, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é Senhor sobre tudo e sobre todos. Caminhar nessa verdade. Você pode ter aí algum momento em que você se baqueia, sua fé vacila? Creio que sim, todos nós. Mas nós não ficamos lá. Por quê? Porque o Espírito de Deus nos lembra a verdade dessa palavra e traz à memória aquilo que nos dá esperança. Levanta e anda. Por quê? Porque até Jesus voltar, eu e você estamos sendo trabalhados por Ele todos os dias, nas mínimas coisas. Lembre, querido, que pecado é pecado. Pedra grande é fácil de você desviar. Você sai dela. O que te faz ficar empacado ali e achar que você é bom demais são as pequenas coisas. É o flerte com o pecado e achar que não tem problema. É a dureza do seu coração em relação a pessoas e situações e você continuar achando que você é crente demais. Não somos. Nós somos dependentes dessa graça maravilhosa que o Senhor nos dá. Que Ele nos socorre no momento da necessidade. Você tem alguma necessidade aí? Então, a notícia que eu quero te dar é que Deus continua derramando graça sobre a sua vida. Você lembra do apóstolo Paulo? Quando ele diz, Senhor, me tira desse miserável que fica aí me esbofeteando, né? Aquela coisa. E Deus diz para ele, só quero te falar uma coisinha. A minha graça te basta. Quem somos nós para ter vivido um tiquinho de que Paulo viveu? Nós não sabemos nem o que é perseguição religiosa. Nós vemos hoje em dia as pessoas ofendendo muito fácil a nossa fé. E vai aumentar, e vai piorar. Você falar que é cristão, que você crê em Jesus, você é criticado, humilhado, achocalhado. E a pessoa acha que é no muque que ela vai resolver isso. Não é. É no seu testemunho quem Jesus é. Amém? Lembra dessa verdade. Você tem um sumo, o maior, o supremo, o único, o verdadeiro. Que passou toda essa caminhada para que você pudesse estar aqui hoje. Crendo, sonhando, esperando a sua volta. Onde a gente não vai mais sofrer,
onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, mas poderemos caminhar junto, na verdade, como na viração do dia que o Senhor ia ter lá, bater o papo com Adão e Eva. Já pensou nisso? Você viver essa verdade, né, sem todo esse flagelo do pecado na sua vida e no mundo? O que nós concluímos aqui, amados? Que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, sim, não esqueça disso. Né? Que Ele compreende. Ele não só compreende, Ele não só entende as suas fraquezas, mas Ele se compadece. Né? Ele tem compaixão. Ele sabe exatamente te trazer para perto nesse consolo, nesse momento de dor. Não é vão. O que você tem que fazer? Crer. Você vai aproximar do trono da graça com confiança, crendo. Não é de qualquer jeito. Não é ora por mim aí, não. É você, vai lá, fala com o Senhor. Ah, mas o outro não pode orar por mim. Não pode, deve. Você deve orar junto com aquele que, de repente, está num momento de fraqueza, de dificuldade. Seja o irmão que caminhe com o outro até passar. Ajude ele a ver aquilo que você já está vendo. Ajude ele a ver Cristo como você já vê. Fortaleça-o nesse momento. Porque a fraqueza é para todos nós. Ninguém aqui está em condição melhor, queridos. Ninguém. Mas ter certeza e saber e viver essa verdade de quem Cristo é e o que Ele fez por nós nos ajuda. E Ele nos chama, é um chamado. Bora, aproxima, o que você está esperando? Ao invés de vocês desistirem da fé, hoje em dia está um tal de decepcionar com o pastor ou com o irmão e parar de caminhar. E voltar ainda para o catolicismo, quem já viu isso? E pessoas que se decepcionam e falam, não dá para ser crente mais não, vou voltar para a igreja católica, é muito melhor. Cadê Cristo? Cadê o que o sumo sacerdote fez pela vida dele? As pessoas nos decepcionam, queridos, e nós também decepcionamos as pessoas. Mas o fato é que não se trata de nós, se trata de quem Cristo é. Então é levantar, sacudir mesmo a poeira e seguir, perdoar e avançar. Quanto mais você faz isso, mais clareza você tem, mais você conhece o Senhor e menos você é qualquer coisa. Quanto mais para perto de Deus, mais você vê a sua pequenice, mais você vê o quanto você depende. Né? Quanto mais se quebranta diante do Senhor. Nada nem ninguém pode fazer por você o que Cristo fez. O que Ele pode fazer. Nada nem ninguém. Nós não desprezamos os irmãos nem o conhecimento de ninguém. Nós caminhamos junto em comunidade. Mas a base primeira da nossa caminhada é Cristo Jesus. Amém? É se aproximar dEle. É rasgar o teu coração. É colocar as suas necessidades diante dEle. É ter essa certeza que você vai receber misericórdia e graça. Por quê? Porque o pastor falou? Porque o fulano falou? Não, porque a palavra de Deus falou. Deus falou. O Espírito de Deus iluminou. Então eu queria muito que você refletisse nisso. Se você tem aí agora alguma necessidade, nesse sentido que nós falamos, não importa qual é. Vamos ter um momento só para que você agora se aproxime desse trono. A presença do Senhor é real. Eu creio que o Senhor Jesus está aqui. E Ele está pronto, com seus ouvidos abertos, inclinados, a ouvir as nossas orações. Talvez por alguma razão você ainda se sente engessado, com dificuldade de crer nessa verdade. Eu queria nesse momento que você se colocasse de pé. Eu colocasse diante de Deus o seu coração, de verdade em oração. Entendendo, querido, que você faz parte de um corpo. Né, que você é importante aqui na vida do irmão para caminhar junto. Entendendo que o Senhor te chamou. E que nós nascemos para glorificá-lo em todas as áreas da nossa vida. E que existe uma forma de nós fazermos isso. E a palavra de Deus nos instrui para isso. E saber que Ele é o sumo sacerdote, que Ele nos compreende, que Ele se compadece, e que Ele ainda faz um convite para nós, vem, se aproxima aqui, se aproxima, porque eu vou dar a você misericórdia e graça para você vencer. Eu queria que nesse momento você